Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, de John Gottman, PhD, com Joan Declercq. Página 144, tema abordado: como os conflitos conjugais e o divórcio podem prejudicar os filhos. Através da observação e do trabalho de laboratório com famílias de crianças pequenas, meus colegas pesquisadores e eu descobrimos que determinados tipos de conflitos conjugais afetam profundamente a saúde física e emocional das crianças, bem como sua capacidade de relacionamento com outras crianças. Nossos dados mostram que filhos de pais cujo relacionamento se caracteriza por uma atitude crítica, defensiva e desdenhosa são mais sujeitos a manifestar comportamento antissocial e agressivo para com os colegas. Têm mais dificuldade de regular as emoções, de concentrar-se e de acalmar-se quando aflitos. E, segundo as mães, tem mais problemas de saúde, como tosse e resfriado. Estas crianças também pareciam passar com mais frequência por fases de estresse, a julgar pelas altas taxas de catecolamina, um hormônio relacionado ao estresse, em sua urina. Para determinar a capacidade de relacionamento da criança, observamos duplas brincando com supervisão durante meia hora na casa de um dos membros da dupla. Cada casal havia convidado o melhor amigo de seu filho. Avaliamos as sessões segundo o grau de envolvimento de uma criança com a outra durante a brincadeira. Por exemplo, passamos muito tempo envolvidas em jogos de fantasia que exigem elevado grau de cooperação, ou ficaram mais tempo entretidas com brincadeiras paralelas. Isto é, cada uma envolvida com o seu brinquedo, sem demonstrar muita vontade de colaborar com a outra. Também procuramos detectar tipos de atitudes flagrantemente negativas, tais como discussões, ameaças, xingamentos, implicância e agressão física. Quando surgia um atrito, as crianças tentavam contornar a situação ou a divergência acabava com a brincadeira. Pesquisas anteriores nos mostraram que, a longo prazo, este tipo de atitude pode afetar muito a vida da criança. Uma atitude negativa e antissocial é uma das principais causas de rejeição da criança pelos colegas. Sabemos também que o fato de a criança não conseguir fazer amigos prenuncia riscos de problemas psiquiátricos. Quando comparamos os dados dessas sessões de brincadeiras com os que reunimos a partir das entrevistas e experiências de laboratório com as famílias descritas no capítulo 1, verificamos uma associação importante entre o relacionamento conjugal e o comportamento da criança com os amigos. Filhos de pais infelizes no casamento brincavam mais sozinhos e tinham mais interações negativas com os parceiros do que os filhos de pais felizes no casamento. Vários outros cientistas sociais fizeram descobertas semelhantes sobre problemas comportamentais com filhos de casamentos conturbados. Em conjunto, as pesquisas mostram que os conflitos conjugais e o divórcio podem colocar a criança numa trajetória que leva a sérios problemas futuros. Os problemas podem começar na primeira infância com agressividade e deficiência de habilidades interpessoais, o que leva à rejeição. Os pais, envolvidos com seus próprios problemas, dedicam menos tempo e atenção aos filhos. E, sem supervisão, as crianças acabam procurando mais companhias. No início da adolescência, muitos filhos de casamento desfeitos já estão envolvidos em toda a sorte de complicações juvenis. Entre elas, queda do rendimento escolar, vida sexual precoce, abuso de substâncias e delinquência. Também há alguns indícios, embora não tão fortes, de que os filhos de casamentos conflituosos e de pais divorciados são mais depressivos, ansiosos e retraídos. Um estudo realizado por E.
Mavis Hetherington, da Universidade de Virgínia, verificou que o índice de problemas mentais clinicamente significativos era 3 vezes mais elevado entre adolescentes filhos de lares desfeitos do que entre os filhos de lares bem constituídos. Os cientistas sociais propõem várias teorias para explicar por que os filhos de famílias em que há conflito têm mais problemas de comportamento e mais dificuldade de relacionamento com outras crianças. Uns sugerem que os pais envolvidos em disputas conjugais têm menos tempo e energia para dedicar aos filhos. O divórcio e o conflito que terminam em divórcio deixam os pais esgotados demais para que possam ser bons disciplinadores. Mavis Hetherington descreve o período da separação e do divórcio, bem como os 2 primeiros anos após a separação, como uma fase de sérias rupturas no relacionamento entre pais e filhos. Nesta fase, certamente vai ser difícil um pai ou uma mãe preocupado ou emocionalmente perturbado, e um filho desolado e exigente se apoiarem e se confortarem mutuamente. E é provável que até agrave os problemas do outro, diz Hetherington. Mães divorciadas que ganham a custódia dos filhos costumam ficar temporariamente com a cabeça fora do lugar, castigando os filhos de modo incoerente e incapazes de comunicar-se com eles e lhes dar apoio, acrescenta. E os problemas não necessariamente desaparecem com o tempo. Segundo Hetherington, a dificuldade de controlar e monitorar o comportamento dos filhos é o principal problema das mães divorciadas. Estas descobertas refletem os problemas que observamos entre os pais que participavam de nosso estudo e estavam passando por uma fase estressante no casamento. Estes pais tendiam a ser mais frios e insensíveis com os filhos. Tendiam também a não impor tantos limites ao comportamento dos filhos. Muitos especialistas acham que, além de dar aos filhos um tratamento inadequado, os pais em fase de tensão conjugal lhes dão também um mau exemplo de como relacionar-se com os outros. Esses especialistas acham que as crianças que veem seus pais se tratando com agressividade ou desdém são mais propensas a exibir esse tipo de comportamento no trato com os amigos. Sem um exemplo para lhes mostrar como escutar com empatia e como buscar em conjunto soluções para os problemas, as crianças seguem o roteiro que seus pais lhe entregam. Um roteiro que diz que atitudes hostis e defensivas são reações apropriadas e a situações de conflito. Com a agressividade se consegue o que se quer. Embora, obviamente, faça sentido que a criança que convive com a influência negativa do conflito dos pais aprenda com o exemplo, acho que o desentendimento conjugal, também pode provocar um impacto mais profundo nos filhos. Especialmente os que, desde pequeno, estão expostos a graves problemas familiares. Acho que a tensão de conviver com pais em conflito pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo da criança, o que, por sua vez, determina a capacidade da criança de enfrentar as situações. É indiscutível que os filhos ficam aflitos quando veem os pais brigando. Estudos mostraram que até mesmo crianças pequenas reagem à discussão dos adultos com alterações fisiológicas, como aceleração do ritmo cardíaco e elevação da pressão arterial. O psicólogo Mark Cummings, que pesquisou como a criança reage diante de 2 adultos brigando, diz que as reações típicas são chorar, ficar imóvel, com o corpo retessado, tapar os ouvidos, fazer caretas ou pedir licença para ir embora. Reações não verbais à raiva foram observadas até em bebês de 6 meses. Embora não tenham capacidade de entender o conteúdo das discussões entre os seus pais, os bebês sabem que alguma coisa está errada e reagem com agitação e choro. Meus colegas e eu observamos esse tipo de reação em nossos laboratórios.
Um casal que participa de nosso estudo com pais recém-casados, por exemplo, trouxe a filhinha de 3 meses para o laboratório. Entrevistas anteriores revelaram que os pais tinham um relacionamento altamente competitivo e belicoso. Características que ficaram ainda mais patentes nesta experiência. Instruídos a brincar com a filha, o pai atraiu o olhar da menina puxando-lhe o pé, enquanto a mãe começou a arrulhar para que a menina deixasse de olhar para o pai e prestasse atenção nela. Este conflito aparentemente confundiu e agitou o bebê, que olhou para o outro lado e começou a chorar. Ao mesmo tempo, seu coração começou a bater mais rápido. Então, apesar do esforço que os pais fizeram para acalmar a filha, a pulsação da menina custou muito a voltar ao normal. Embora nosso estudo sobre os bebês ainda não esteja concluído, estas observações fortalecem minha crença de que os efeitos perversos do conflito entre os pais podem começar a se fazer sentir desde os primeiros meses de vida da criança, quando o sistema nervoso autônomo está se desenvolvendo. O que quer que venha a acontecer com essa criança em termos emocionais nesses primeiros meses pode afetar seriamente a tonacidade de seu nervo vago, ou seja, sua capacidade de regular o sistema nervoso. A criança ser atendida quando chora, ser tranquilizada ou irritada pelas sensações em torno dela, o estado de espírito das pessoas que lhe dão comida, banho e brincam com ela. Tudo isso influencia para o resto da vida suas reações a estímulos, sua capacidade de acalmar-se e recuperar-se de tensões. A importância destas aptidões vai aumentando à medida que a criança cresce e começa a interagir mais com os outros. As crianças precisam regular suas emoções para focalizar a atenção, concentrar-se e aprender, para ler, a linguagem corporal, as expressões faciais e insinuações sociais dos outros. Sem estes componentes da inteligência emocional, as crianças entram em desvantagem em cenários sociais e acadêmicos. Nossos estudos e muitos outros mostram que filhos de pais divorciados e conflitados têm notas mais baixas na escola. Os professores costumam fazer uma avaliação pior em termos de aptidões e inteligência destas crianças. Em artigo na Atlantic Monthly, a crítica social Barbara Dufoy Whitehead descreve a situação. A grande tragédia educacional de nossos dias é que muitas crianças americanas estão fracassando na escola não por serem intelectual ou fisicamente limitadas, mas por serem emocionalmente incapacitadas. Os professores encontram muitas crianças emocionalmente perturbadas, tão aflitas e preocupadas com seus explosivos dramas familiares que não conseguem se concentrar nem para aprender uma coisa banal como a tabuada de multiplicar. As crianças levam estes problemas para a vida adulta, como indica a análise do National Survey of Children, que fez uma amostragem nacionalmente representativa com crianças, adolescentes e jovens adultos. O pesquisador Nicholas Zill examinou os dados de 240 jovens cujos pais se separaram ou divorciaram antes de eles completarem 16 anos. Mesmo levando em conta variações quanto à escolaridade dos pais, raça e outros fatores, Zill verificou que, na faixa entre 18 e 22 anos, o número de jovens com elevado nível de angústia ou problemas de comportamento era 2 vezes maior em famílias desfeitas do que nas bem constituídas. Além disso, o índice de evasão escolar desses jovens dobrava em relação aos dos filhos de pais não divorciados. E entre os que abandonavam a escola, os que vinham de lares desfeitos tinham menos probabilidade de vir a concluir o supletivo.
Mais tarde, o resultado mais triste da análise de Ziel tinha a ver com a ligação entre divórcio e a relação pais e filhos propriamente dita. Essa pesquisa mostra que 65% dos filhos de pais divorciados afirmaram não se dar bem com o pai, enquanto apenas 9% dos filhos de pais não divorciados fizeram a mesma afirmação. Ziel comenta que esse resultado não é de surpreender, dado que a maioria dos homens separados ou divorciados neste grupo não dava apoio financeiro, nem tinham contato regular com os filhos. Ao mesmo tempo, a relação da criança com a mãe também parecia sofrer com o divórcio. Cerca de 30% dos filhos de famílias divorciadas afirmaram ter um relacionamento insatisfatório com as mães, enquanto do grupo de pais não divorciados, a percentagem foi de 16%. O fato de, quando os pais se divorciam, os filhos se afastarem de pelo menos um dos pais é uma minoria substancial de se afastar de ambos é, no nosso entender, motivo legítimo de preocupação para toda a sociedade, diz Ziel. Significa que muitos destes jovens são especialmente vulneráveis a influências extremas, como amigos, namorados, colegas, adultos revestidos de autoridade e a mídia. Embora não necessariamente negativas, estas influências não costumam ser um bom substituto para uma relação positiva e estável com um pai ou uma mãe. Outros estudos revelam como o divórcio dos pais afeta os filhos para o resto da vida. Em diversos estudos, os filhos adultos de pais divorciados relatam ser mais tensos, mais insatisfeitos com a família e os amigos, mais ansiosos e menos preparados para enfrentar os problemas gerais da vida. E agora verificamos, de acordo com resultados recentes de uma investigação de longo prazo, que o divórcio dos pais pode até encurtar a vida dos filhos. Iniciado em 1921 pelo psicólogo Leo Stearman para testar suas teorias sobre transmissão hereditária de inteligência, este estudo acompanhou o desenvolvimento psicossocial e intelectual de cerca de 1.500 crianças californianas superdotadas, contactando-as a cada 5 ou 10 anos para descobrir como as tensões sociais afetam a longevidade. Howard Friedman, da Universidade da Califórnia em Riverdale, conferiu recentemente os atestados de óbito das pessoas estudadas por Stearman, metade delas já falecidas. Em 1995, Friedman relatou que as que ainda não tinham 21 anos quando os pais se divorciaram, faleceram 4 anos antes daqueles cujos pais permaneceram casados. Em compensação, verificou que a perda de um dos pais na infância pouco influenciou a longevidade das pessoas estudadas. Isto confirma, aponta ele, outra pesquisa que mostra que o divórcio e a separação dos pais a longo prazo causam mais problemas psicológicos do que a morte de um pai ou uma mãe. Friedman verificou também que os filhos de pais divorciados se divorciavam mais, embora não necessariamente se atribuísse a menor longevidade dos participantes do estudo aos respectivos divórcios. Friedman concluiu que o divórcio dos pais é um acontecimento chave no tecido social da vida dos jovens, permitindo prever para eles uma morte prematura. Com tantas evidências apontando para os efeitos perversos do divórcio nas crianças, os pais mal casados podem se perguntar se é melhor aguentar um casamento infeliz e sem conserto pelo bem dos filhos. A nossa, entre outras pesquisas, responde a essa pergunta com um definitivo e sonoro não. Porque certos tipos de conflitos conjugais podem prejudicar tanto a criança quanto o divórcio. Em outras palavras, não é necessariamente o divórcio que fere as crianças, mas sim a intensa hostilidade e a falta de comunicação que pode se desenvolver entre casais mal casados. Alguns problemas conjugais
entre eles a ausência emocional do pai, estão associados com o desenvolvimento na criança de problemas que os psicólogos chamam de internalização. A criança fica ansiosa, deprimida, introvertida e retraída. A hostilidade e o desdém entre marido e mulher, por outro lado, estão associados ao comportamento agressivo da criança com os colegas. Já que tanto o divórcio quanto a manutenção de um casamento doente são prejudiciais à criança, haverá alguma forma pela qual, comprovadamente, um casal infeliz no casamento possa proteger seus filhos? Nossos dados mostram que sim, através da preparação emocional. Agradeço.